Gerou polêmica, gerou discussão numa publicação no Twitter. O empresário e dono das lojas Havan, Luciano Hang, um dos principais aliados, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, elogiou o ex-ministro Sérgio Moro por sua atuação à frente da Operação Lava Jato. E nós vamos ver agora na tela o que ele publicou no Twitter dele. Ele diz o seguinte: a Lava Jato mostrou a corrupção instalada nas empresas públicas durante o governo do PT. Parabéns, Moro, marcou inclusive o Twitter do Sérgio Moro por se posicionar contra as mentiras faladas pelo Lula durante uma entrevista nesta quarta-feira. Veja o vídeo, inclusive ele compartilha o vídeo de Sérgio Moro. Apesar de não se posicionar contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, Luciano Hang sempre demonstrou bastante apoio aí a Sérgio Moro em suas redes sociais. A declaração provocou muitas reações e Luciano Hang se tornou alvo de vários bolsonaristas nas redes sociais. E aí eu quero colocar esse tema aqui em discussão para o nosso time. Afinal de contas, quem apoia o Bolsonaro tem que odiar o Moro, Constantino? Inclusive, é uma coisa... Bom, eu entendo a reação dos bolsonaristas, porque o negócio está tão à flor da pele, os nervos estão tão à flor da pele, que qualquer elogio a qualquer coisa dita pelo Moro, mesmo que certa, né, é vista como uma adesão, ou está preparando um abandono ao apoio a Bolsonaro na reeleição e vai migrar para a candidatura do Moro. Então é isso que a turma está interpretando e já sai metralhando. A coisa está muito tribal, né, na política. Eu mesmo já cansei de dizer aqui várias vezes que o Sérgio Moro merece nosso respeito e nossa admiração pela postura de juiz na Lava Jato. E como ministro também, apresentou um bom programa ali, tentou, depois abandonou e foi muito omisso quando pessoas, banhistas, transeuntes, estavam sendo presos de forma arbitrária na pandemia. Merece críticas. Agora, eu não acho que tem que ser demonizado o Moro, eu acho que a postura dele mudou muito, acho que ele se mostrou traidor, acho que ele se mostrou muito demagogo, agora como político, né? Agora, se ele rebateu o Lula em relação a alguma acusação estapafúrdia, como foi o caso, sobre a Petrobras, falando uma coisa acertada, eu não tenho nenhum problema em reconhecer o acerto, né? Então, de novo, no Brasil tribal que vivemos hoje, as pessoas não ligam muito para o que é dito ou feito. É só para quem diz ou faz. Veja, se até o Lula, Paulo, falasse uma coisa certa, eu reconheceria, Lula acertou. O problema é que isso nunca aconteceu, então eu estou em silêncio em relação a isso desde sempre. Agora, eu não teria problema nenhum em reconhecer que até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. Então, assim, no Brasil é muito curioso isso. O Luciano Hang, que é alguém por quem eu tenho admiração, inclusive, como empreendedor no Brasil, já conversei com ele algumas vezes, já o entrevistei, né? Eu acho que é alguém compromissado com os valores corretos, né? Ele não tem que ser bolsonarista, ele tem que defender esses valores. E se o Moro está rebatendo uma falácia do Lula e ele quer elogiar o Moro, está tudo muito bem. Qual o problema? O Constantino, só seguindo essa sua linha, o que você fala basicamente é que a maior força no Brasil em relação à direita não é o bolsonarismo, seria o antipetismo, é isso? Eu não acho que isso seja a maior força na direita. Mas eu acho que a direita no Brasil é muito incipiente, desorganizada, bate cabeça, as pessoas não têm o devido conceito de quais valores ali defender, então é uma coisa muito personalista, né? O próprio Bolsonaro incorporou muito disso, até porque ele luta muitas vezes meio sozinho na política, metralhado de tudo que é lado, né? Então existe sim essa questão, o antipetismo foi aquilo que uniu muita gente ali desde 2013, 2014. Isso é a verdade. Agora, eu não chamaria de direita MBL e companhia, essa turma que já se mostrou tucana. Piperno, você vai reconhecer quando que o Constantino tem razão? Bom, eu diria para você que disso tudo que ele falou, eu estou tentando aqui espremer alguma coisa e tal, né? Mas, infelizmente, não foi dessa vez, né? Inclusive, em relação o fato dele discordar de absolutamente tudo que o Lula fez. Olha, houve um momento no Brasil em que 87% da população pensavam diferente dele, que foi o percentual que apoiou o Lula, que aprovou o final do governo Lula. Mas é claro que está todo mundo errado, enfim, todo mundo deslumbrado, anestesiado, hipnotizado e tal. Com o monistômago estava em alta, né? Exatamente, com o monistômago, até porque ele é comunista também, mesmo tendo Henrique Meirelles e companhia na equipe econômica, enfim, Joaquim Levy andou por lá, Marcos Lisboa, mas enfim, deixando até isso de lado,
Veja, as reações, o que o empresário Luciano Hang fez, primeiro, ele está no devido, mas assim, ele tem todo o direito do mundo, né? Assim como qualquer um de nós, de expressar-se de maneira livre. Segunda coisa, dá a impressão que as pessoas são, enfim, monolitos. Elas têm que raciocinar sempre da mesma forma e sempre atender, sempre contemplar as nossas expectativas. No caso da Bolsolândia, a reação também não me surpreende, porque a Bolsolândia ela é intolerante por definição. Então, o fato de massacrarem o Luciano Hang não significa que, primeiro, o Luciano Hang mudou de ideia. E outra coisa, dá a impressão que, para eles, o Moro é uma espécie de o médico e o monstro aí, né? Mr. Hyde, Dr. Jekyll, quer dizer, então ele era o médico quando ele se esgrimia com Lula e agora passou a ser um monstro depois que entrou em atrito com o Bolsonaro. Ou seja, essas pessoas enxergam no Moro um monolito, alguns enxergam no Moro um monolito. Ou faz o que a gente quer ou é um monstro. O Piperno, mas a Lulândia ou a Petelândia, como você quiser chamar, também não está muito satisfeita com o Alckmin de vice do Lula, não. Também tem intolerância lá, não tem, não? Tem intolerância, mas ela não é uma intolerância, digamos, majoritária. E mais do que isso, a intolerância, ela parte muito de gente, por exemplo, do PSOL. Por quê? Porque nessa costura toda, o pessoal que em algum momento aguardava algum apoio para a candidatura do Boulos a governador, não vai contar com isso. Porque se de fato Lula e Alckmin andarem juntos, é muito provável um acordo com o Márcio França. Ô Bruna, o que você acha dessa história, hein? Quem que é mais intolerante? Eu acho que a intolerância é uma qualidade individual, assim como a moderação. A moderação eu acho super engraçado, né? Eu não gosto muito do rótulo centro-esquerda, centro-direita. A gente usa porque é a linguagem consagrada e as pessoas acabam entendendo, quer dizer, mas ela é muito imprecisa, porque a moderação, ela é uma virtude e, sendo uma virtude, é uma qualidade de cada caráter, de um caráter. Então não dá para você dizer que exista uma posição política moderada. Não, algumas pessoas são moderadas. Então você vai ter algumas pessoas que são conservadoras e são moderadas. Você vai ter algumas pessoas que são conservadoras, mas que são psicologicamente desequilibradas. Essas pessoas que são psicologicamente desequilibradas, sejam comunistas ou conservadoras, elas vão ter atitudes para com seus desafetos políticos, atitudes que são desequilibradas. A gente tem que separar ser humano de temperamento que o conduz ao apoio de uma visão de mundo, claro, que se traduz num candidato, num projeto aí político, tá? Essas são coisas totalmente diferentes. Quando o Piperno fala a Bolsolândia, ou mesmo quando a gente quiser falar a Petelândia, eu acho que a gente acaba demonizando indivíduos, e isso é errado, tá? Eu convivi muito tempo com pessoas que são Lula de carteirinha, mas algumas daquelas pessoas eu considero-as profundamente equivocadas do ponto de vista político, mas são pessoas que, à sua maneira, prezam virtude, por exemplo, e que se elas se enganam com esse candidato ou aquele, muitas vezes é por falha de entender que as soluções que o socialismo propõe são ruins, mas elas acreditam que são boas. Mas não dá para eu demonizar uma pessoa dessa, não dá para eu dizer que a pessoa não serve para nada, que é uma imprestável, que vai sair aí batendo guarda-chuva em velhinha em vez de atravessar a rua. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas podem ter qualidades pessoais, independente de serem profundamente equivocadas do ponto de vista político. E eu acredito que em qualquer campo você vai ter gente biruta, né? E que se essa pessoa biruta quiser misturar o sentimento dela de não saber separar as coisas, se ela quiser misturar isso com o amor que ela tenha por um candidato, ela acaba dando ensejo a que um ou outro desvalorize todo o grupo de apoiadores de um candidato, dizendo que essa é uma postura de rebanho. Não é assim, não. Cada ser humano é uma alma. Quando a gente reduz cada ser humano, que é uma alma, a um rebanho de pessoas, nós estamos fazendo um ataque contra a inteligência, que é a essência humana. Eu não aceito qualquer ataque à inteligência, porque ela é a nossa fonte de dignidade. Independente de nossos equívocos políticos, a inteligência é algo digno de respeito. Então, reduzir assim grupos pelo seu apoio a um lado ou outro é profundamente
indigno do que o ser humano pode ser, né? Muito bem. Piperno está querendo falar rapidamente, perfeito, concordo com essa última parte e tenho a certeza que depois disso a gente nunca mais vai ouvir aqui que, por exemplo, apoio a nomes de esquerda significa desvios éticos. Vai lá, Serrão. Não, essa questão não existe. Agora, um ponto que a gente tem que frisar nisso aí, deixar bem claro nessa análise. Luciano Hang foi muito pontual na análise dele, quando ele citou um Moro referindo-se à Lava Jato. Isso é quase que um senso comum que na Lava Jato ele atuou bem. Só quem discorda disso é o PT. O PT pensa exatamente o contrário desse argumento do Luciano Hang. Então, não deveria ninguém pegar fogo com esse tweet do Luciano Hang, porque ele não disse nada demais. Quer falar, né, Piperno? Eu te conheço, você se mexe, você movimenta. Fala, Piperno, fala. Não é só o PT que faz críticas à Lava Jato. Aliás, o próprio governo Bolsonaro faz isso. O governo Bolsonaro não é, hoje pelo menos, talvez tenha sido na eleição de 2018, mas não é hoje, digamos, um fanático defensor da Operação Lava Jato. Então vamos lá, eu também farei críticas à Lava Jato, inclusive estou escrevendo um livro para contar a verdadeira história do Petrolão. Vai desagradar gregos e baianos o que eu vou botar no livro.